nome de Jesus oramos. Amém e amém. Você crê, diga amém. Kenneth Smith, nesse ano, norte-americano, preso no Alabama, condenado por ter assassinado uma senhora, um assassino contratado, ele foi condenado à morte. O governo do Alabama decidiu usar um novo método para aplicar a pena capital nele. E o governo dizia que seria o método mais indolor que alguém já tinha testemunhado até então. Mas o que aconteceu foi o que ficou conhecido como um show de horror. Depois de ele inalar nitrogênio, ele se debatia em todas as direções. E as pessoas assistiam, enquanto por 22 minutos o homem agonizou até a morte. 22 minutos que ficaram conhecidos como um show de horror. A pena capital aplicada nas sociedades modernas sempre procura uma maneira de que a punição se dê da maneira mais rápida possível e menos dolorosa possível. Muito diferente do que os babilônios inventaram e os assírios, que se chama crucificação. Era o contrário. Executar alguém por crucificação era fazer com que aquela pessoa morresse lenta e dolorosamente, para que ela se transformasse numa espécie de símbolo de humilhação, de vergonha, de dor. Porque desde aquele tempo, os condenados à crucificação não eram apenas criminosos comuns, mas normalmente prisioneiros de guerra. Pessoas que praticavam algum tipo de insurreição, que se levantavam contra o poder estabelecido. E a morte lenta, dolorosa, angustiante deles, um show de horror, era uma mensagem. Não ouse se levantar contra o poder estabelecido. Não ouse se levantar contra o poder estabelecido, porque é isso que faremos com você. Os persas passaram a usar esse método continuamente. Os gregos nem tanto, mas os romanos aperfeiçoaram a crucificação. Como? Bem, no passado, às vezes a pessoa era simplesmente amarrada numa cruz. Mas os romanos, eles passaram a usar pregos longos. Eles aplicaram tortura antes da crucificação. Eles eram especialistas nesse método. A pessoa era completamente humilhada. Alguém que fosse pregado na cruz morria em média em 6 horas, agonizando na cruz, ou até 4 dias, segundo o registro da história. Imagine isso. O que a cruz fazia? Ela colocava a pessoa condenada numa posição em que ela não conseguia ter os pulmões livres para respirar. Então o pulmão dela está sempre pressionado. E porque alguns morriam em 6 horas e outros morriam em dias, bom, dependia de quanta tortura ele havia sido submetido. Quando nós pensamos na morte de Jesus e como se deu a sua crucificação, nós sabemos que ele sofreu extremamente antes. Ele foi torturado, flagelado, e apesar do seu vigor físico, temos um visitante pet friendly hoje. Ok, pode chegar aqui. Ou se alguém quiser levar ele para dar uma volta. Tem isso, leva ele para o cultinho dos animais. Que das crianças eu já sei que tem, né? Ok. Século XXI. Seja bem-vindo ao século XXI.
Nós sabemos que Jesus, ao contrário de qualquer pessoa legitimamente condenada, inclusive, ele era inocente. Jesus não tinha culpa alguma. Eu quero convidar você, nós vamos ler em blocos, por causa da extensão do texto, nós vamos ler Mateus, capítulo 27. Mas nós vamos fazer isso em blocos. Deixa aberto aí Mateus 27. Vamos considerar um pouco o contexto dessa passagem antes da nossa leitura. Depois de cear com seus discípulos, Jesus foi para um jardim conhecido como Getsemane. O nome literalmente significa prensa. Por quê? Porque as azeitonas eram apertadas ali, espremidas, para se extrair o azeite. E lá no Getsemane, você se lembra, os discípulos dormiram, e Jesus orou por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Lembram disso? É ali no Getsemane que chega Judas com uma comitiva de líderes religiosos e de soldados e prendem Jesus. É noite, lembre-se disso, é noite. E a partir daquele momento, Jesus entra num turbilhão de ações. Ele vai ser julgado pelo Sinédrio, que era uma espécie de Supremo Tribunal Federal daqueles dias. Depois Jesus é julgado por Pilatos, por Herodes, e em cada uma dessas situações ele sofre fisicamente, do ponto de vista humano, emocionalmente. Eles concluem que Jesus não tem culpa, mas mesmo assim, torturam Jesus, usando o flagelo, por exemplo, que era um instrumento semelhante a um chicote, com tiras de couro, com metais ou ossos na ponta. E quando você acertava alguém com um flagelo e você puxava aquilo de volta, você dilacerava a carne da pessoa, o corpo da pessoa. Jesus passou por tudo isso, cuspido, bateram na cabeça dele, humilharam Jesus de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então, Jesus segue por um caminho que é conhecido como a Via Dolorosa. Na Via Dolorosa, Jesus vai carregando a sua cruz, mas não uma cruz inteira, o patíbulo apenas, que é aquela parte horizontal da cruz. Jesus vai carregando até que chega num ponto, segundo Mateus, que encontra um homem conhecido como Simão de Cirene. E esse homem é constrangido, forçado a carregar a cruz de Cristo, esse patíbulo. Ele carrega, quando eles chegam então num local chamado a Caveira. E aqui nós podemos fazer a nossa leitura. Crucificação e condenação. Essa será a primeira parte da nossa leitura. Crucificação e condenação. Versículo 33, Mateus capítulo 27. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que é o lugar da caveira, ou, em português, Calvário, que significa o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assim, assentados ali, o guardavam. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Lugar da caveira, por que esse nome? 2 possibilidades. Primeiro, porque era o lugar em que se executava as pessoas. Seria como você chamar a câmara de gás, ou o quarto da injeção letal. Era um lugar onde as pessoas fora de Jerusalém, muito próximo de Jerusalém, eram executadas. E aquele lugar então ficou conhecido como a montanha da caveira, do Calvário, onde as pessoas morrem. Uma outra razão é porque a distância, o local em que isso aconteceu, aquela colina, lembrava um crânio, a cabeça de um esqueleto, de uma caveira. Jesus chega ali, o evangelista quer nos dizer como aquele lugar, por si só, já era um lugar que incomodava, que não fazia se sentir bem. Cada um de nós deve ter esse tipo de sensação.
olha, eu não gosto de ir nesse lugar, eu não gosto de ir naquele, porque aquele ambiente não me faz... Já era assim, era um lugar emocionalmente tenebroso. O texto diz que quando Jesus chegou ali, ofereceram a ele uma bebida, que era tecnicamente uma espécie de anestesia. Era um produto que, segundo a história, as mulheres piedosas, com piedade daqueles que eram executados, prepararam isso, para que eles tivessem os seus sentidos ligeiramente amortecidos para enfrentar o que estava por vir. Mas Jesus, ele se recusou a tomar aquilo. Por quê? Talvez porque essa bebida era misturada com vinho e Jesus tinha prometido aos seus discípulos que não beberia do fruto da vide até chegar o seu reino. Mas há uma outra razão. Me parece que Jesus não queria nenhum entorpecimento na sua mente. Jesus queria enfrentar aquele momento com o melhor da sua capacidade possível cognitiva, para dizer o que tinha que dizer, para fazer o que tinha que fazer, com a sua vontade totalmente livre, desejosa de se entregar por nós. O texto continua e nos diz que tiraram as vestes de Jesus. Então lembre-se que a grande probabilidade é que Jesus foi crucificado nu. Os artistas colocam um tecido cobrindo as partes íntimas de Jesus por uma razão lógica, para que o horror daquela cena seja atenuado. Mas lá está Jesus, ferido, cansado, nu. Pregadores da história, sabe-se que muitas vezes eles pregavam as partes íntimas das pessoas, embora não diga isso a respeito de Cristo. E para mostrar a situação de humilhação do Filho de Deus, da pessoa mais santa, pura que andou sobre essa terra, um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. E colocaram sobre ele uma placa. Essa placa era comum no Império Romano. Era a sentença. Ou melhor, qual foi a acusação que levou a pessoa àquela punição? E a placa que Jesus carregou e agora foi colocada em cima da sua cruz dizia: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas entenda a jocosidade disso. Não era um elogio. Quando Pilatos perguntou à multidão: vocês querem que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Jesus? Lembram disso? Não, solta Barrabás, solta Barrabás. Ele falou: mas o que eu vou fazer com esse Jesus, conhecido como Rei dos Judeus? Eles falaram: não temos outro rei a não ser César. Os judeus não aceitaram Jesus como seu rei. E os romanos, evidentemente, ao colocarem essa placa como a causa da condenação de Jesus, estavam dizendo: nós também não aceitamos Jesus como nosso rei. Dizer que Jesus era rei dos judeus, naquele momento, era nada mais do que uma ironia, dizer, ele se disse como tal, e está condenado por isso, e vai morrer por isso. É Jesus o rei da sua vida? Porque os judeus rejeitaram o reino de Cristo, e os romanos rejeitaram o reino de Cristo, o governo dele. E algumas vezes o coração do homem é uma província em rebeldia contra o governo de Cristo. Sabe por quê? Jesus não é apenas o rei dos judeus. Ouça bem isso. Jesus não é apenas o rei dos judeus. Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Olhemos para o futuro, antecipando aquilo que João, em sua visão apocalíptica, viu, que acontecerá um dia, e nós aguardamos ansiosamente esse dia, em que a justiça de Deus se manifestará sobre a terra. Apocalipse 19, 16 diz assim, falando a respeito de Jesus: em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando pela primeira vez foi executada a peça de O Messias, de Handel, foi em 1743, em Londres, e o rei Jorge II estava sentado na plateia ouvindo a execução
daquele que é um dos mais belos hinos, que fala da dor de Cristo, do seu sofrimento, da sua humilhação, mas da sua ascensão e glória, porque um trecho da música diz assim: o Senhor onipotente reina. E quando chegou nessa hora, Rei Jorge II se colocou em pé em louvor a Jesus Cristo, porque Jesus não é apenas o Rei dos judeus, Jesus é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Mas cada um de nós, quando contemplamos a cruz, você está contemplando a cruz nessa manhã? Nós precisamos perguntar: é o meu coração uma província em rebeldia a Cristo? Ou eu estou cedendo a Cristo cada área da minha vida? Existem esconderijos onde eu não desejo que Cristo reine sobre a minha vida? Ou hoje eu compreendo e rendo cada área da minha vida? Porque veja, quando nós resistimos ao reinado de Cristo, Ele não se torna menos rei por isso. Ele continua sendo Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nesse período da Páscoa, nós temos a oportunidade de refletir sobre a cruz de Cristo, a sua condenação, que para nós é a oportunidade de total submissão ao seu reinado. Segundo, nesse texto, nós vemos a crucificação e a humilhação de Jesus. Versículo 39 em diante. Os que iam passando blasfemavam dele, para colocar na linguagem de hoje, xingavam ele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, se é rei de Israel? Desça da cruz e creremos. Confiou em Deus? Pois venha Deus livrá-lo agora, se de fato te quer bem, porque você disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Imagine por um instante essa cena. Transeuntes, pessoas que estão passando ali nas imediações, talvez porque vão entrar em Jerusalém ou sair de Jerusalém. É uma época concorrida por causa da Páscoa, tem gente vindo, gente indo, tem mais gente se acotovelando ali do que na 25 de março, tem gente de todo lugar ali, e eles estão vendo Jesus na cruz, com essa placa: Rei dos Judeus, esse é Jesus, o Rei dos Judeus, e eles passam, são transeuntes, e o que eles fazem? Eles xingam. Ah, não foi ele que disse que destruiria o templo, o santuário e reedificaria em 3 dias? Salva-te! E depois, líderes religiosos, o texto diz, os principais sacerdotes, os intérpretes da lei, os anciãos, as pessoas que deviam ser gente sábia, os cabeça branca daqueles dias, todos eles passam diante da cruz de Cristo e zombam dele. E dizem blasfêmias contra eles. Mas como diz o ditado, miséria pouca é bobagem. Até os ladrões, ouça isso, até os ladrões xingaram Jesus, disseram impropérios a Jesus. É verdade que um deles se arrepende, se converte, mas isso é para um outro dia. Fiquemos com a versão de Mateus. Jesus foi fisicamente humilhado, verbalmente humilhado, mas isso nos chama atenção. Há uma grande diferença entre aqueles que seguem a Cristo e como a cruz de Cristo influencia. Aqueles que seguem a Cristo são influenciados pelo poder de Cristo e da cruz de Cristo para a vida e para as suas palavras. Os que seguem a Cristo dizem palavras que edificam, que constroem, que colocam a pessoa para cima, que torna a vida um pouco melhor. Os que não são de Cristo usam as palavras como se fossem tiros, armas letais, e desconstroem o outro, e humilham e fazem mal. Veja como o apóstolo Paulo coloca isso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17.
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavras. A pergunta nessa manhã, enquanto contemplamos a cruz de Cristo, é que tipo de palavras nós usamos, o que dizemos às pessoas, como falamos com elas. Eu estava escrevendo um artigo faz uns anos sobre essa questão de como as pessoas usam as palavras e cruzei com um artigo, um texto de pesquisa sobre as Ilhas Salomão, que nessa ilha há uma tribo que eles acreditam o seguinte: você pode cortar uma árvore, mas se a árvore for muito grossa no seu caule, ao invés de você ir lá e cortar o tronco, você simplesmente todo dia vai diante daquela árvore e amaldiçoa. E diz algo ruim para aquela árvore. E despreza verbalmente aquela árvore. E eles acreditam que com o passar do tempo, a árvore seca, morre e cai. Eu não sei se funciona com árvore, mas eu sei que funciona com gente. Cada dia sendo minado, com palavras terríveis, que humilham, que põem para baixo, que colocam em situação de desprezo. É o que eles queriam fazer com Jesus. Todos. Mas discípulos de Cristo são diferentes. Tiago, irmão do Senhor, disse assim que da boca de quem serve a Deus não se pode louvar o Senhor e amaldiçoar o próximo. Você está contemplando a cruz de Cristo? Qual é a sua atitude? Quais são as suas ações? Quais são as suas palavras? Eu sei que de vez em quando nós nos deixamos não domesticados verbalmente e dizemos o que não deveríamos dizer. Mas é por isso que nós estamos aqui, para olharmos aquela cruz e dizer: Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos. Sejam os meus lábios uma fonte de vida e de louvor. Amém? Vamos adiante. O lábio que honra Cristo é o lábio que abençoa o próximo. A crucificação e a demonstração. Versículo 45 em diante. Desde a hora sexta até a hora nona, meio-dia às 3:00, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu a ele de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. Muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que história é essa? Crucificação e demonstração. Na crucificação de Cristo nós temos a demonstração do poder divino. Você notou bem que por 3 horas houve um eclipse. O céu se escureceu, diz assim, em toda a terra. Se isso foi de extensão universal no planeta Terra inteiro, nós não sabemos, mas certamente em toda aquela região da Galileia, a Judéia, estava tudo escuro, eram trevas absolutas, trevas quase que palpáveis. Naquele contexto, quando Jesus expira, acontece um terremoto. Quer dizer, fenômenos naturais aconteceram ali, mostrando a sua divindade. Mas fenômenos sobrenaturais aconteceram ali também. O texto diz que a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, quer dizer, quem rasgou, rasgou de cima. Deus rasgou aquela cortina.
Há duas cortinas existiam no templo, uma das duas. Uma dividia, no lugar de oração, o pátio dos gentios, o pátio dos judeus, ou seja, eles nunca se misturavam. Mas pode ser que essa cortina tenha sido rasgada, dizendo que Deus agora unia todos juntos no corpo de Jesus Cristo. Mas pode ser ainda que foi a cortina que dividia um espaço chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, e o lugar santo. O Santíssimo, o sumo sacerdote entrava ali pouquíssimas vezes e mesmo assim tinha que passar por vários ritos de purificação. Se esse foi o caso, como diz a carta aos Hebreus, Deus rasgou aquele véu por duas razões. Agora Deus pode sair para ter comunhão comigo e com você. Segunda razão, eu e você podemos entrar na presença de Deus livremente. Livremente. Algumas vezes eu estou orando e digo, Senhor, como pode o Senhor ouvir a minha oração? Como pode? E eu sempre me lembro, o véu foi rasgado porque Cristo se entregou na cruz. E um fenômeno mais interessante ainda, é que o texto diz que os túmulos se abriram. E gente crente, santa, que tinha morrido ali, eles ressuscitaram. E no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, imagine isso, eles saíram andando pela cidade de Jerusalém. Imagina as crianças dizendo, papai, eu vi o vovô na rua. Algo estranho está acontecendo nessa cidade. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da vida e é o Senhor da morte. Não cantamos hoje, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo de tudo, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último. A propósito, nós não sabemos o que aconteceram com estes. Presume-se que quando Cristo ascendeu ao céu, talvez tenham ascendido com Ele também aos céus. Mas veja qual é a única resposta cabível quando se contempla a cruz com o coração sincero, vendo tudo que Jesus passou, tudo que Jesus demonstrou, e nós chegamos no último ponto, que está aqui no versículo 54, a crucificação e a declaração. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, o que eles disseram? Verdadeiramente, este era Filho de Deus. É inegável, é irrefutável. A ironia do texto é que quem reconhece a divindade de Jesus não são os líderes religiosos. Quem reconhece a divindade de Jesus não é o povo de Israel, o povo de Deus. Não são os judeus. É o centurião, um guarda responsável por pelo menos 100, uma pessoa de posição de comando, com os seus companheiros que ali estavam. Eles reconheceram, e o texto sugere que em uníssono eles disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Vamos fazer esse uníssono aqui? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Verdadeiramente este era Filho de Deus. Por favor, teve uma escuridão, um eclipse total, teve terremoto, já aconteceu de tudo, o véu rasgou. Você está vendo essa cena aí, você está diante da cruz. O que é que você disse? 1, 2, 3. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. A esperança está nele, ou é nele ou não é em ninguém, ou é ele ou não é nada, ou é por ele ou não é para mais nada, é ele. A resposta está nele. John Stott, escrevendo no seu brilhante livro A Cruz de Cristo, diz o seguinte: na cruz, o amor de Deus e a ira de Deus foram reconciliados. A justiça de Deus e a misericórdia se abraçaram. Deus e o homem se encontraram e a redenção foi consumada. Aleluia! O apóstolo Paulo sintetiza isso de uma maneira prática e ao mesmo tempo teológica. Ao olhar para trás, para a cruz de Cristo, Paulo escreveu as seguintes palavras na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, não sou eu quem vive,
Mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você deve ter notado que, nesse texto que lemos há pouco, se você comparar os evangelhos, Jesus diz algumas palavras, o que é impressionante. Impressionante porque respirar na cruz era muito difícil. Dizer algo na cruz era muito difícil. Nesse texto de Mateus, Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas essas não são palavras improvisadas de qualquer maneira. Essa é uma citação do Salmo 22. É o começo do Salmo 22. É um salmo messiânico que olha para o futuro. Quando o rei está com dificuldades, ele olha para o futuro e fala dessa promessa do Messias vindouro. Mas o salmo começa com dor. O salmo começa com angústia. Mas o salmo termina com triunfo. Jesus, ao citar o Salmo 22, ele nos convida a entender que não importa a dor que estejamos sofrendo hoje, não importa a angústia que tenhamos hoje, não importa o tamanho da cruz, confie em Deus, porque quem confia em Deus termina em triunfo. Mas segundo, a cruz não só trata da nossa aflição, a cruz trata da nossa salvação. E é por isso que quando contemplamos a cruz sabemos, o nosso problema do pecado foi resolvido pelo Santo Filho de Deus. Mas terceiro, a cruz estimula a nossa santificação. Por isso Paulo disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. E a si mesmo, Ele se entregou por mim. O que Paulo está dizendo é que ninguém que verdadeiramente contemple a cruz pode simplesmente andar sem ser impactado por ela. N.T. Wright, um teólogo anglicano, ele contou essa história. 3 meninos resolveram entrar numa igreja e provocar o máximo que podiam o clérigo que lá estava. Primeiro foi um que disse: olha, eu quero me aconselhar, quero confessar meu pecado, e entre risos e aquela atitude marota de crianças, ele falou uma porção de coisa, e aí o clérigo disse: não, então vai fazer uma oração ali, e ele já saía dando gargalhada, correndo no templo. Isso na França. O segundo fez a mesma coisa. O terceiro era um menino judeu, inclusive, que esteve lá e fez a mesma coisa, falou um monte de patifaria para o clérigo, e falou: esse aqui é o meu pecado, e ria na cara do clérigo. O clérigo disse: então, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Quando você estiver saindo da igreja, tem uma cruz lá na porta, eu quero que você pare na cruz, na frente da cruz, enquanto isso o menino está rindo, Então eu quero que você pare na frente da cruz e diga assim: Jesus, eu sei que você morreu por mim e eu não estou nem aí. Você vai dizer isso 4 vezes. Aí o menino: tá bom. E foi correndo, rindo, chegou na frente da cruz e disse: Jesus, eu sei que você morreu por mim e eu não estou nem aí. E ria. Segunda vez: Jesus, eu sei que você morreu por mim na cruz e eu não estou nem aí. E ria. Ele olhava a cruz. Mas na terceira vez, a voz dele travou. E ele começou a chorar. E como é que essa história foi parar na mão de N.T. Wright, o teólogo anglicano? Porque quem contou a história foi um bispo francês, que era o menino que tinha ido dizer impropérios diante da cruz de Cristo. Eu creio que ninguém que contemple com sinceridade o sacrifício que Jesus fez por nós continuará a vida da mesma maneira. Eu e você visitamos a cruz nessa manhã. Que resposta daremos? Hoje, nós sairemos aqui, assim,
refletindo sobre a cruz. Na semana que vem, pela graça de Deus, celebraremos a ressurreição. Se coloque em pé.